Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade.
E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo.
Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas.
Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe.
e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz
esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor,
e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo
dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão
como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim.
e que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida
você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel.
Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade.
E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa,
a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas.
Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus
o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos.
netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel.